aparente no cargo dele, né? Em paralelo, as oposições vivem ainda na transe pós-derrota das eleições de 2018. A gente não tem uma oposição consolidada, parece que as coisas não andam do nosso lado, né? Do lado que critica Bolsonaro. E dessa forma o Bolsonaro parecia que estava com o mundo inteiro sorrindo para ele, passando a mão na cabeça para tudo que ele fizesse, né? Até chegar o vírus. E a cúpula do Congresso administrava e administrou bem o essencial do Brasil, né, na casa. De forma que o Bolsonaro sempre pôde se entregar feliz, né, à Gazeta, à bagunça. Usar o seu enorme tempo livre para ofender e dividir o país, alimentando assim a sede de impostura, né, de vigarice, de truculência das milícias de rede social que ele comanda, né, junto com os filhos dele. E aí, né, veio o vírus, que segundo a biologia nem ser vivo e o Walking Dead tomou o mundo, né, e de um modo terrível obrigou a todos os governos da Terra a se mostrar como de fato vão atuar numa situação grave como essa, né? Se alguém ainda não entendeu, é desse nível. O mundo inteiro está se movimentando de uma forma nunca antes vista, né? Nunca antes. Maior do que a Segunda Guerra Mundial, movimentação mundial. E o Bolsonaro, né, lembrando, fez a carreira política dividindo pessoas, inventando inimigos que são inconciliáveis, né? Atacando, agredindo, xingando, indo contra o mundo inteiro, ignorando a história completamente, desprezando a razão e fazendo sempre pouco caso da ciência, né? Ele não tem a mais remota noção do que fazer nesse momento. E age segundo os modos que sabe, né? Dividindo, atacando, apostando no quanto pior, melhor, né? Se inspirando no desafio proposto pelo Tiririca. Bote no Tiririca, pior do que tá não fica. Mirando em tudo que não reproduz aquela bolha de valores mesquinhos que define a própria identidade do presidente da República, né? É importante a gente mencionar que as pesquisas que vieram, né, agora recentes da Datafolha e da XP evidenciam que ele não está colhendo frutos positivos nessa postura abertamente negacionista e escambelhada assim nesse pior momento da nossa história, né? Ao contrário, aqueles que ele resolveu marcar como inimigos estão crescendo e ele está diminuindo nas pesquisas. E o Bolsonaro, como você já fez uma provocação aqui antes da crise pegar fogo, poderia estar no comando dos esforços para que o país supere aquela que tem tudo para ser a nossa parte mais difícil da história mesmo brasileira. E certamente a temporária e necessária quarentena não é boa para ninguém. O país precisa de um líder que comanda o recuo gradual a uma situação de quase normalidade no país. E esse Bolsonaro que a gente precisa nunca vai existir, nunca existiu. Nossas instituições precisam ter a coragem de admitir isso e buscar a sua queda o quanto antes. Os governadores e prefeitos, inclusive, aqueles que até outro dia estavam alinhados ideologicamente ao bolsonarismo, como já comentamos aqui, decidiram ignorar o presidente e estão seguindo rigorosamente as recomendações de isolamento total da Organização Mundial da Saúde e do próprio ministro de Saúde, Mandetta, né? Que também está ignorando o seu chefe hoje em dia. Mas seguir as recomendações de todos os epidemiologistas do mundo deixou Bolsonaro revoltado com os governadores e prefeitos do Brasil. Então, em meio à maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a própria ONU, o Bolsonaro aposta pesado na guerra política interna, né? O Olavo de Carvalho, inclusive, criticou hoje, né, no seu perfil de Facebook, integrantes do governo Bolsonaro e pediu a saída do ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse se arrepender de ter apoiado a indicação do general Mourão para a vice-presidência. Ele defendeu que a escolha do Mandetta para o cargo foi um erro, alegando que o Bolsonaro deveria ter considerado não somente os critérios técnicos, mas também a fidelidade ideológica. E, na opinião do Olavo de Carvalho, o ministro da Saúde foge da briga ideológica, assim como os militares que governaram o Brasil durante a ditadura. Como você sempre fala, né, Paulo? O cara é mais extremista que o Bolsonaro. E também não podemos deixar de mencionar, né, que essa semana o ex-presidente Lula disse no Twitter: a gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e prefeitos. E ele citou ainda uma ação do governador paulista Dória, que mandou a polícia militar invadir uma fábrica da 3M para tomar máscaras de proteção, com base na lei que permite a apropriação do bem privado pelo poder público em caso de emergência, né? E o Dória talvez tenha sido o maior detrator do Lula nos últimos anos, né, Paulo? Maior talvez até que o próprio Bolsonaro. Ele sempre chamou o Lula de bandido, safado, corrupto.
Eu não esqueço, Lula, as mazelas que você fez aqui no Brasil. E não esqueço também que você está sendo condenado pela Lava Jato. Já tem uma condenação, 9 anos e meio de cadeia, Lula. E tem mais 8 processos que você está respondendo. O seu destino, eu já sei qual é Curitiba, Lula. E lá eu irei para levar chocolates para você e para agradecer ao juiz Sérgio Moro por ter libertado o Brasil de um mentiroso e um sem vergonha como você é. Em tempos de guerra contra a pandemia, a guerra política partidária também deveria ser deixada de lado, né? E quando o sistema de saúde de um país inteiro, como o Brasil, gigantesco, está à beira do colapso, para mim, o tom conciliador deveria ser o único caminho possível, né, das declarações de políticos e autoridades. Essa, para mim, é uma obviedade assim, elementar, mas vivemos em tempos em que o óbvio é ignorado. E no Twitter, né, o Dória publicou a declaração do Lula e comentou: temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. E Dória e Lula fizeram apenas o arroz e feijão do republicanismo. Mas muitos jornalistas criticaram o governador, né? A jornalista Vera Magalhães considerou esse o maior erro de Dória durante a crise. E segundo ela, o governador deu uma ótima oportunidade de associar o PSDB ao PT. E o que ela sugere, né? Que Dória não adote um tom conciliatório e moderado para não prejudicar as pretensões políticas partidárias dele? É esse tipo de cálculo político que um governador deve fazer em meio a uma guerra? Associar PSDB ao PT é algo que os memes das milícias virtuais pró-governo Bolsonaro fazem todos os dias na rede social, né? Nas redes sociais. Não é um gesto republicano de dois políticos importantes para o Brasil que vai reforçar essa alucinação bolsonarista. Não precisa, isso acontece desde sempre, né? E para mim deprime, cara, imaginar que jornalistas importantes como eles, estejam desprezando um gesto republicano básico nesses tempos que a barbárie está instalada em Brasília e empurrando milhares de brasileiros para o caos. Só um detalhe, o que eu acho disso, que só fica muito evidente que essas pessoas que, inclusive, hoje fazem frente ao bolsonarismo como uma forma de governo, e elas fazem críticas, o petismo, para Vera Magalhães, por exemplo, incomoda muito mais do que o bolsonarismo. Ficou muito claro o incômodo dela com o fato de um político do partido que ela tanto ama, e a gente sabe das ligações fortíssimas, né, que a Vera tem com o PSDB, se tratando de relações familiares e tudo mais. O incômodo dela de ter uma interação entre Dória e Lula é muito maior do que quando rolou, por exemplo, o Bolsodória. Ela nunca pensou, ela nunca se indignou dessa forma de pensar, nossa, mas o Dória, o governador, candidato a governador em São Paulo, se associar à figura do bolsonarismo? Não, até porque eles sempre foram muito parecidos, né? A grande novidade, como o Léo disse, é um feijão com arroz apenas, mas é uma grande novidade, é o fato do Dória fazer um aceno ao Lula, sendo que sempre foi aí, né, como o próprio Léo, um dos principais detratores do presidente. E pra mim, quem vive reclamando da polarização na política não tem o direito de chamar de erro um ex-presidente petista reconhecer o trabalho de um governador tucano. Ainda mais quando o chefe da nação encara a guerra contra um vírus mortal lançando mão de mentiras, radicalismos e politicagem rasteira, né? Jornalistas que cegamente alimentaram o lavajatismo, como a Vera, que por sua vez ajudou a colocar o bolsonarismo no poder, deveriam ser mais cuidadosos, na minha opinião, ao criticar gestos republicanos de políticos pautados na ciência. O governador paulista continua sendo, para mim, um político reacionário e oportunista que surfou até pouco tempo atrás na onda bolsonarista, mas não é um alucinado que contesta verdades científicas nem pretende colocar em risco a vida da população em nome da suposta salvação da economia, que eles tanto falam, né? E é um empresário nato, como já foi falado aqui. Dória é do berço do empresariado nacional, hein? Ele poderia muito bem estar com esse discurso desses empresários do Brasil não pode parar. Exatamente, né? E numa época que o obscurantismo move o maior líder da nação no enfrentamento de uma pandemia, ter governadores que fazem o básico é um luxo, não é um erro político, Vera. E o gesto de reconhecimento mútuo de Dória e Lula não representa um aceno para uma aliança política. Longe disso, aponta um caminho para o enfrentamento do bolsonarismo apenas. E é o que os governadores fizeram se unirem para rejeitar as ações do presidente. É hora, nesse momento, da gente construir pontes republicanas entre todos os que se opõem ao obscurantismo
que é representado pelo governo Bolsonaro. Mesmo aqueles que entraram tardiamente em contradição com eles, têm que estar no mesmo barco que a gente. A gente não pode negar as pessoas que até ontem eram. Cara, se você quer salvar vidas, vamos junto, não é hora de briga política. Não é, e eu não tô falando que não é mais ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Não tô falando pra todo mundo esquecer o passado. Não, e até nesse ponto, só pra fechar, que eu acho que impressionante o que o bolsonarismo faz. Cara, era a chance do Bolsonaro unir o país de um jeito, se ele fizesse o discurso certo, como tem feito o ministro da Saúde, estamos elogiando o ministro, assim, nossa militância não é uma militância burra do você contra tudo. Se a gente vê vozes lúcidas do outro lado, atitudes lúcidas do outro lado, a gente vai falar, essa pessoa está agindo certo. E é o que a gente está fazendo com o ministro da Saúde. Se por um acaso o Bolsonaro fosse uma pessoa realmente digna, ele estaria com o discurso certo e a gente já tá, eu não queria que esse cara fosse o presidente, mas como ele tá lá, pelo menos essa parte ele tá fazendo certo. Olha a oportunidade que ele perde também. Ele continua apostando só nos 30% dele. Ele só gosta de jogar pros 30%. Ele faz uma política, ele faz um governo voltado para sua base louca, para sua base esquizofrênica, apenas para Olavo de Carvalho. É impressionante. No momento de crise, de pandemia, ele não consegue governar para todos. Exato, né? Então, só para concluir, o fato do Dória e o Lula terem essa comunicação básica não significa que vai existir uma aliança baseada em algum tipo de afinidade ideológica. Tá longe disso, gente. É um mero pragmatismo no momento em que a nossa república está sob ataque permanente do próprio Palácio do Planalto. É a necessidade de unir a nação em defesa da verdade, da ciência e da democracia. Não podemos esquecer. A gente está por um momento tenso em relação à nossa democracia e todos os brasileiros têm o dever de estar com olhos abertos. Contem com a gente também na missão de mastigar as notícias para vocês e desabafar aqui, como fazemos sempre. É isso. Quero encerrar esse episódio dizendo que eu estou muito feliz com relação às pessoas gostarem da gente, acompanharem a gente, demonstrarem, divulgarem e continuem fazendo isso porque está muito bacana. Os nossos números têm crescido, mas mais do que isso, com relação a realmente ter essa interação com as pessoas. Então, só agradecer que continue desse jeito. Pra cima, pessoal! A gente vai vencer o corona e vamos, quem sabe, também vencer o governo Bolsonaro ou seremos levados à morte. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. A arte, como sempre, é de Lucas Piro, o Luspiro do Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Se assim o mundo permitir, o presidente Bolsonaro permitir e não nos levar à morte.